Olá, alinhados! Tudo bom com vocês? Eu sou Emma Bacarin, mentora de relacionamentos e aqui a host deste podcast Bem Alinhados, juntamente com meu marido, meu amado, meu marido adestrado, Félix Costa. Sou eu, Félix Costa, né? O marido adestrado, bem alinhado, né? Na verdade, nesse processo, como a Adelina fala, no nosso local de voz, né? E a gente hoje vai falar sobre... Nosso local sagrado, nosso local de fala no mundo, né, amor? Sem dúvida. E é interessante porque quando você fala isso, assim, o que é uma coisa sagrada, né? Todo mundo já leva, assim, para uma questão mais ritualística e tal. De fato, é tudo que a gente torna muito importante. Então, é um lugar importante que a gente fala de uma maneira leve de assuntos que são significativos para nós, né? Faz parte da nossa vida e que a gente acredita que pode somar com você. Pode somar com você que está vindo aqui fazer parte desse processo. E, aliás, aproveita, dá um likezinho, mostra que você está aqui com a gente, se inscreva no canal, é muito útil para nós e é super importante você estar inscrito para que a gente possa alavancar mais, atingir mais pessoas. E se você tem alguém que você conheça, que os nossos temas possam ser úteis, compartilha, vai ser muito legal, tá bom? E aí hoje a gente fala sobre... TDAH. Alguém me falou, em vez de falar sobre TDAH, assim, como as mulheres que têm TDAH são mulheres folgosas, né? Eu nunca nem tinha me tocado nisso, né? Mas eu acho que a gente vai transitar por esse lugar, não é não, amor? Eu não sei de onde você tirou isso, não, mas... A gente já vai falar sobre isso, mas vamos lá. Então, você... O que é TDAH, amor? O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção. Transtorno de déficit de hiperatividade e atenção. E para quem não sabe, para quem já sabe, confirmando, eu sou uma TDAH diagnosticada, né? E é muito interessante porque a gente vinha conversando, né, sobre falar de TDAH. Eu falei, eu não sou TDAH, então eu não sei sobre nada de TDAH, característica, né? Aí ela falou, mas você vive com alguém que tem. Mas falei, você sabe melhor do que muita gente, né? Então, eu acho que a gente podia dizer para as pessoas, né, porque assim, para mim falar de TDAH, eu vou falar da consequência de viver com quem tem, mas... Você se quais lembra são as quando eu características? identifiquei o meu TDAH? Eu lembro que você deprimiu. Você tomou um choque. E você lembra quando foi? Aí não. Não. Não, minha cabeça não. Então foi mais ou menos em 2010. Eu li o livro Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz. Foi. E eu terminei de ler aquele livro chorando. Foi um choque, né? Falei assim, E eu livro para fiquei chorar. chocada e eu falei, meu Deus, ela me descreveu todinha. E naquela ocasião, a gente estava assim, no auge dos trabalhos muito intensos com o Enneagrama. Sim. E eu falei, ok, pode ser que eu tenha essa característica do TDAH, mas o Enneagrama me supre, eu sou terapeuta, eu vou lidar com isso, não vou pedir ajuda médica para cuidar do TDAH, porque está tudo bem. E, de verdade, o funcionamento do TDAH é um funcionamento que tem a ver com um funcionamento mais acelerado, é uma aceleração muito grande dos pensamentos. Só que essa aceleração é exaustiva. E é muito interessante você falando isso, porque quando a gente estuda Enneagrama, a gente vai ver que tem indivíduos que são muito teóricos, muito mentais. E há uma forma de funcionar mais mental, né, para lidar com as questões da vida, e que pode se confundir com o TDAH, né, porque é uma característica natural do indivíduo. Exato. Acho que a grande diferença é o núcleo de energia, que quem tem TDAH
chega a um processo de exaustão, né, por uma questão química, e quem tem essa habilidade natural, ele flui, ele utiliza e ele transita e ele se reenergiza de maneira natural. Então, nem sofre tanto com essa perspectiva, ele utiliza mais. Faz sentido isso que eu estou falando? Depende da questão, porque são vários fatores, né? A gente está falando de TDAH, a pessoa pode ter ansiedade, mas muitas pessoas que têm TDAH pode ter como uma consequência a ansiedade. Sim. Porque o excesso de pensamentos pode gerar ansiedade. Não quer dizer que todos os TDAHs têm ansiedade. Não. Mas é muito possível, a probabilidade é muito maior. E a ansiedade também pode ser algo que não necessariamente está em todo... Não está dentro de alguém com TDAH, né? Acabei de falar isso. Com TDAH, perfeito. Isso. E quais são as características que descreve? As características. Quais são as características que você vê em mim, do TDAH? Que está comigo há 40 anos. Você é bonita, você é bem-humorada, você vê tudo do lado bem-humorada. positivo. Primeiro que é um... Topa tudo que a gente tem de desafio nessa vida. Eu vou começar a falar um monte de coisa boa sua. Tem um monte de coisa boa e um monte de coisa não boa, né? Mas o excesso de pensamentos que traz aquela característica do bom humor, do pensar fora da caixa, da criatividade, da agilidade para ver uma solução onde está um caos, isso são coisas muito boas. Só que uma coisa que atrapalha muito o TDAH, por exemplo, é a nossa miopia com o tempo. É verdade. Eu chamo minha esposa de mulher gancho. Ela, quando vai fazer alguma coisa, ela sempre se engancha e sempre tem mais alguma coisa e mais alguma coisa. Fala, mas, gente, a gente só ia fazer isso. Você... Né? E aí acaba que você superestima a tua capacidade de fazer e subestima o tempo que tem para fazer o processo. Eu acho que vai dar tempo, eu encaixo. Porque uma das características de começar muitas coisas e ter dificuldade de terminar gera uma angústia muito grande interna, e essa angústia vai trazendo uma baixa autoestima, pode gerar com o tempo um estado depressivo. Então, é como se fosse um plano B. Já que eu tenho várias coisas inacabadas, eu quero fazer check em muitas outras. Então, eu vou me forçando a ter acabativas, a ter encerramentos. Então, vou colocando pequenas tarefas que eu preciso encerrar, Mas isso já é uma técnica que você teve. Já é uma técnica para tentar dar conta. Exatamente. Legal. Tanto que eu faço, por exemplo, se eu vou sair de casa, eu faço uma lista de coisas. Primeiro, um brainstorming. Preciso fazer isso. Isso desde a época de gestora de vendas. Eu fazia o meu roteiro, uma lista enorme de visitas que eu ia fazer naquele dia. Depois eu fazia a numeração. Primeiro aqui, segundo aqui, terceiro, quarto, para conseguir dar conta de tudo. E a necessidade de acabar fazia muitas vezes eu terminar 8 da noite, 9 da noite. Sim. Porque aí vem o quê? O hiperfoco. Se eu estou em algo que está me dando prazer, produtividade, eu vou chegar num objetivo, eu quero terminar, e aquilo me dá mais energia, que é o quê? A dopamina. Legal, que é uma necessidade porque química. Porque o transtorno do déficit de atenção é justamente a falta de dopamina comparado às outras pessoas, Bárbara, que está aqui na área frontal do nosso cérebro. Que bacana. Então, o hiperfoco muitas vezes é confundido, porque assim, como que você não termina as coisas, mas você fez tanta coisa até o fim? Eu não ganhei carro como prêmio de vendas, Sim. porque eu estava no meu hiperfoco. Sim. Você lembra até que horas da madrugada eu ficava trabalhando? Eu não lembro da hora, porque eu dormia normalmente, né? Esse que eu não aguentava, não tinha ritmo, você era produzir. Eu me lembro de um dia que eu acordei cedo e vocês ainda não tinham ido dormir, trabalhando, né? Fazendo essas caixinhas, presentes e tal. Mas sabe o que você está falando? Me faz também lembrar outras pessoas que passaram na nossa vida, principalmente clientes, né?
Então, me fala algum eu me lembro de cliente um seu cliente, com eu me TDAH que lembro, você percebeu. eu me lembro de um cliente que você já tinha se identificado, a gente já estava estudando, né? Identificando as pessoas próximas de nós. E era um cliente que nós tínhamos. Ele fazia parte de um grupo de empresários de uma mesma empresa, de uma família. E ele muito criativo, muito focado nos negócios, nas vendas, muito mais marketing e vendas que essa área de relacionamento, viagem e tal, que dava para ele tesão. Mas tinha uma área que estimulava muito ele, que era a área de treinamento, desenvolvimento, treinamentos de alto impacto, né? Então, ir para os Estados Unidos, ir para a Inglaterra, fazia vários trabalhos de... E quanto que ele, ao fazer esse processo, gerava no grupo de executivos da empresa, né, nos irmãos, sócios e tal, uma sensação de descompromisso ou de descontinuidade com os afazeres operacionais que ele tinha responsabilidade na diretoria. E por mais que a gente trabalhasse mecanismos de meta, de planejamento, ele tinha muita dificuldade com agenda, dificuldade de cumprir horário, né? Horário era um tema muito claro, porque ele se enroscava com as coisas e mudava, né? Conforme as coisas aconteciam. E aí, quando a gente começou a fazer a leitura do TDAH, e aí a gente trouxe para ele a possibilidade, né, de ele buscar uma ajuda médica, de ele buscar um profissional que pudesse diagnosticar e ajudá-lo nessa perspectiva. Eu me lembro que foi um momento muito difícil no processo, porque precisa olhar, precisa encarar, assumir. Ele se ressentiu, né? Ele se impactou. Andar. E aí isso às vezes gera um certo trauma. Então é uma história que eu trago de um cuidado de quem tem consciência sobre o assunto, de como abordar. A gente tem que ter muita amorosidade, muito tem cuidado. Tem que ter muito respeito, Sim. Porque você falou uma coisa que a impressão, ele é um empresário com muitos compromissos, não dando conta desses compromissos, e a imagem que ele passou foi de pouco compromisso com determinadas atividades. E muitos TDAHs têm essa imagem que foi, obviamente, passada. Construída. Mas ele, TDAH, ele não tem um descompromisso. Ele não esquece do compromisso. E essa é a maior angústia, porque ele não esquece. É como se fosse... Uma vez eu te falei, os meus compromissos são como se fosse um grande painel de controle com um monte de luzinhas piscando. É assim que eu vejo os meus compromissos. E todas as luzinhas são importantes e eu não esqueço de nenhuma delas. Só que a minha dopamina, no meu caso agora falando, é por algo novo e algo que eu conclua. Então, aquilo que eu não termino me angustia, mas eu tenho sede de coisas novas. E eu tenho a sorte de ter me casado cedo e te conhecido cedo. Porque Isso é ótimo. é sério mesmo que eu estou te falando. Porque muitos TDAHs vão para outros caminhos de busca de dopamina. Porque o meu caminho foi beijar na boca e depois um pouco de compulsão alimentar. O período que eu fui gordinha e tal. O lance da gente fazer amor, beijar na boca, alimento e trabalho. Você sempre foi muito workaholic, né? Trabalho e busca de novos conhecimentos. Sim, conhecer coisa nova, sim, estudar, curso sim. novo. Mas muita gente vai para álcool, todo tipo de drogas Compulsão. ilícitas, sexo e Compras. todas as formas de prazer imediato. Sim. Porque se a pessoa não estiver tendo uma forma de prazer saudável, ela vai buscar o que tiver no alcance dela para ter esse prazer mais rápido. E é inconsciente, né? É consciente até também. Nem sempre é inconsciente. É uma coisa fora do controle, porque é uma necessidade. Todo ser humano tem. Agora, a questão é que, hoje em dia, muita gente sai falando: eu devo ter TDAH porque eu sou muito rápido, porque eu tenho muito vício no celular.
todos nós temos uma dependência do celular hoje em dia. Só que as características do TDAH, elas estão na nossa vida desde criança até a vida adulta. Não é uma fase da vida que você se sobrecarregou e aí, isso é TDAH. Não, o TDAH está na minha vida desde criança. Como? Eu era aquela menina desatenta. Eu vivia com meu joelho todo ralado. Vivia caindo na rua, tropeçava, caía. Mal sarava um joelho, já ralava o outro. Você Toda batida de roxo. Você está falando isso faz com que eu... Você lembra? Não, você mesmo lembra alguns tombos. Eu começo a relembrar a nossa relação, as questões, né? As coisas que me incomodavam, né? Porque a gente começa a perceber assim, como eu tenho muito foco, né? Eu tenho um hiperfoco natural, mas ele me traz resultado, portanto, um hiperfoco para o que te interessa. Eu faço um balanço produtivo, né? Produtividade para mim é um movimento muito tranquilo. E quantas vezes eu tentei te acompanhar, né? Exato. E às vezes não era do meu jeito, era de outro. A gente gerava confronto. Mas tem uma coisa interessante que você está trazendo, que é assim, como que às vezes a tua desatenção ou atenção multissetorizada faz com que você fique ingênua em situações de crise, em situações de perigo, que parece que é autoconfiança, né? E é também, mas também tem alguma coisa de não notar detalhes, nuances. E aí, no meu caso, né? Então, eu vou falar assim, movimentos naturais. Parar na rua, esperar alguém num lugar escuro, sem ficar atento ao que está acontecendo em volta, né? Desligar o carro sem estar engatado para poder sair de emergência. Tanto que TDAHs colocam a vida em risco. Exato. Eu fui furtada quantas vezes? Você foi Muitas. Sequestrada 2 vezes. Eu fui furtada na minha adolescência 3 vezes. Eu fui sequestrada na vida adulta 2 ou 3, com sequestro relâmpago. Porque o assaltante está vendo quem está distraído. Verdade. Só a última vez que não teve jeito. Aí foi fatalidade mesmo, porque foi fechada mesmo. À noite o cara não me viu distraída. Foi uma outra situação. Mas na escola, na minha infância, eu estava numa aula de história, ou qualquer aula que eu precisasse prestar atenção. Eu olhava para fora, via lá um mosquitinho e uma borboletinha era o suficiente para me tirar da sala. Como a gente fala assim... E aí, quando eu voltava, já tinha passado um parágrafo da explicação e eu ficava com vergonha de perguntar. E falava, não, depois eu estudo e aprendo o que eu perdi. Por vergonha, porque eu me distraía muito. Só que isso era uma angústia muito grande. Eu paguei um preço por isso. Com certeza. E todas as pessoas com TDAH pagam esse preço. E como é importante, eu fico imaginando assim, eu nunca fui muito sensível, né? Eu fui desenvolvendo a sensibilidade para a gente poder estar junto. Então, para mim, era falta de atenção, era estar moscando, eu dava qualquer categoria para diminuir você, julgando você, criticando, né? Deixando a nossa relação ainda mais azeda, né? E porque eu sou muito bom de crítica, né? Então, assim, quando a gente tem problema de autoestima, a gente joga no outro, né? Então, aliás, eu não sei... O mundo é reflexo nosso. Eu não sei se você é casado e tem questões de jogar no outro aquilo que é teu. Mas, normalmente, é o que a gente faz. A nossa incompetência de lidar com as nossas questões, com as nossas imaturidades, com a nossa falta de autoconhecimento, faz com que a gente projete no outro, né, essas questões. Então, aqui fica o meu pedido de perdão novamente, em público. Olha, né? Perdão em público. Por eu não ter tido a sensibilidade, maturidade e a atenção necessária, mas foi um aprendizado, né? Como você falou, a gente se casou muito cedo e eu convivi com uma pessoa de TDAH durante a vida toda. E para mim isso era normal, era teu jeito. E o meu TDAH fez eu ganhar muito dinheiro na área comercial. Fez você ganhar um marido maravilhoso. Né? Fez você ganhar um marido humilde, maravilhoso, né? humilde, né? Perfeito. Né? Putz.
Mas acho que, sobretudo, fez a gente ter uma relação movimentada, quente, apimentada. Sempre, Eu garanto que você não tem rotina. até hoje, não tem. Eu garanto a novidade sempre. Isso é verdade. Gente, é tanta novidade que chega a ser assustador, entendeu? É verdade. Eu garanto a animação da festa. É verdade. Eu garanto que você vai sair Da da bad caixinha, logo. vai. Não tem depressão, né? Não. Na verdade, a depressão vem, se instala e eu continuo rindo e produzindo, porque não tem jeito, né? Pode ter depressão ou não. Mas você falou que quando eu identifiquei o meu TDAH, eu deprimi. Deprimiu. Porque quando eu identifiquei o TDAH, diagnosticado de fato, foi quando? 3 anos atrás. Foi agora, né? Depois da menopausa, porque eu fui perceber os sintomas aumentaram, tudo foi intensificado, que com a menopausa tudo intensifica, o esquecimento, a distração, as oscilações de humor, né? E foi graças a essa investigação que nós descobrimos outras coisas, né? Que aí fica para um outro episódio o assunto de saúde que abalou nossas vidas, mas graças a Deus passou. Passou, não. Registrou e fez com que a gente ficasse melhor. Né? E assim, quando eu tive o diagnóstico por um neurologista, Dr. Roger, aliás, trazer o Dr. Roger aqui vai ser muito ótimo. legal. Gente boníssima. O Dr. Roger falou, mas as pessoas ficam aliviadas quando descobrem o diagnóstico, e você está desanimada por quê? Porque eu falei, nossa, porque a minha vida passou, e eu não sabia disso, porque eu fui descobrir o TDAH com 53, e hoje eu tenho 56, quase 57. Então, assim, que legal se as pessoas pudessem realmente olhar para si e cuidar de verdade dessas características que podem parecer algo que te atrapalha e você não dá atenção, achando que não é nada. Então, coloca aqui nos comentários, você tem características que parecem o TDAH e não teve coragem de investigar? Coloca aqui nos comentários se você, de repente, teve vontade de pedir ajuda, se vale a pena. Quem já pediu ajuda, coloca nos comentários se valeu a pena. Acho que a gente pode se ajudar muito aqui. É muito interessante você estar falando, porque quando a gente começa a falar do TDAH, a gente falando do ser humano, da pessoa, nas relações, né? Lidar com o filho, com o trabalho, com o relacionamento. Mas dentro da organização, dentro das empresas, também existem as pessoas com TDAH. Eu tenho vários executivos, vários empresários, vários líderes com TDAH, e são funcionais, e eles fazem a coisa acontecer, batem meta, geram resultado, grandes resultados. Tem muitos negócios. Eu conheço uma empresária que ela tem N negócios, ela já montou a sua fundação, já montou outros projetos, repleta de negócios. A questão... O preço que ela paga para dar conta disso. Eu acho que é bem essa palavra, é o quanto custa. Porque a busca do equilíbrio, a busca do saudável é um desafio. E até conseguir um saudável é necessário uma equipe multidisciplinar. Não basta uma mentoria, não basta um médico psiquiatra, não basta um terapeuta. É um conjunto de coisas que acontece que tem a ver com estilo de vida, uma proposta de vida, né? Uma autonomia na vida. E uma coisa que você falou, quanto mais cedo a gente diagnostica, quanto mais cedo a gente olha, busca o processo de autoconhecimento, fazer um diagnóstico, não só médico, mas um diagnóstico completo, de entender o meu perfil, como ele funciona com esse TDAH, né? Porque muita gente se diz com TDAH e de verdade nem e acaba de verdade está tendo. sobrecarregado, e de verdade tem outra ansiedade. Situação da vida, e né? tem muita gente com TDAH que não tem ideia que existe tratamento, que um processo terapêutico vai amenizar muito, que um processo médico com medicinas alternativas ou não
Mas um suporte profissional Sem dúvida. vai ajudar muito. E você falou uma coisa interessante, né? Nos últimos 8 anos, a gente tem tido muitas experiências com medicinas alternativas utilizadas não só num setting terapêutico, mas também em processos de desenvolvimento de liderança, de consciência, né? E a gente tem vários mestres nesse caminho nosso, né? Que nem o Wilson, né? Nosso psiquiatra, nosso mestre. Wilson, um abraço enorme para você. Espero logo, logo você também aqui com a gente, falando sobre a ayahuasca, sobre a psilocibina. A gente vai falar o impacto que isso tem, o trabalho maravilhoso que você faz, inclusive, e somos seus alunos na formação, na pós-graduação que está sendo lançado. Então, mas voltando, né? Como que algumas medicinas são catalisadoras e ajudam demais, né? Eu me lembro você, quando eu estava utilizando uma medicação, não vou nem tocar o nome da medicação agora, e quando a gente começou a utilizar a psilocibina, os cogumelos, de uma maneira mais terapêutica, de uma maneira controlada, acompanhada, como que trouxe um processo de integridade, de integração, mais produtividade, mais equilíbrio para você, né? Um processo mais leve, né? Sim. Onde me ajuda a eu ser eu mesma, sem o peso do choque de um remédio que dá aquele pico de energia e queda de energia, Sim. pico de energia e queda de energia. Até porque tem uma coisa que eu lembro nos estudos, muitas medicações utilizadas, elas cobram no futuro. Elas são verdadeiros agiotas. Elas melhoram o teu sintoma hoje, mas amanhã vem a fatura de X tempo que você tomou determinado remédio. Então, não é para todo mundo as medicinas alternativas, mas a seriedade do assunto em você ter um profissional que possa te acompanhar e ver se você tem as características para ter um acompanhamento natural é muito melhor. Até porque a gente está falando de longevidade. Viver muito e bem. Porque o nosso pacto é viver bem, saudável, ter um casamento duradouro, mas que ele seja bom. E transando. Até o último dia, né, da nossa existência. Seja quando for. Né? Até porque a gente já previu que nós vamos passar dos 90 bem produtivos, né? Então a gente ainda tem muito chão pela frente, muita lenha para queimar e muita cama para suar, não é verdade? Exatamente. E eu acho que uma das coisas mais legais com essa conversa é de estabelecer e trazer para as pessoas o cuidado do respeito um com o outro, do respeito com o teu time, de você poder identificar se você tem pessoas dentro do teu time, na sua equipe, que podem ter essa característica de TDAH, né? E ter a compaixão de poder ajudar a compreender, de ter um mecanismo numa organização que facilite isso. Hoje, com a NR1, né, a gente, inclusive, vai fazer uma matéria só sobre a NR1, né, que é um aspecto importante que a gente atua, inclusive você, que é empresário, que tem a necessidade de implementar, olhar a NR1, os cuidados de um ambiente mais saudável, menos tóxico na organização. Essa é um dos caminhos que a gente vem se especializando e podendo oferecer a partir do nosso trabalho. Então, se você tem interesse, clica, entra em contato. A gente tem todo o prazer de poder te atender. Mas falando sobre esse aspecto, né, como é importante as pessoas terem consciência. Você falou a compaixão, mas a consciência e o respeito, porque grandes empresários com TDAH, Bruno Gagliasso, grandes artistas, Sabrina Sato, Tata Werneck. Aliás, a minha grande paixão por podcast vem do TDAH, porque essa coisa rápida, dinâmica, variedades é uma coisa que não é todo mundo, mas muita gente. Não é todo mundo que dá conta disso, não. Não é todo mundo que dá conta, não. Mas é. Aliás, não é qualquer um que dá conta. Tem que estar 40 anos casado, bem casado com uma TDAH, né? Diga-se de passagem. Tem que ser maluco também, não tem? Nós precisamos descobrir sua maluquice, né? Eu não sei qual que é, depois você me diz. Aliás,
para você que quer aprender como é que adestra o marido, porque olha, 40 anos esse ano nós completamos de casado e tem uma mentoria para quem quer aprender a adestrar o seu marido. Porque eu sou chamada de adestradora de maridos pelo próprio meu marido. Então, se você tem interesse, me chama aqui no direct e a gente conversa sobre isso. Você está falando desse negócio de adestrador, você sabe que isso já gerou muito problema com amigos nossos, né? Tem um amigo nosso, não vou citar o nome aqui agora, gente boníssima, que ele fez questão de mandar uma mensagem falada, né? E que ele não achava muito certo usar esse tema de adestradora de maridos, isso era muito machista e que era muito desrespeitoso, como se tratasse o marido como cachorro. E eu ouvi, falei, obrigado por você estar falando, dando tua opinião, né? Não te pedi, mas obrigado por você estar me dando. Mas que se lhe serviu a carapuça, né, é sua, não é minha. Entendeu? Porque, para mim, é bem isso mesmo que a Adelina fez. Ela me ajudou a compreender os mecanismos de como lidar com ela, de como a gente ser mais feliz. E o adestrador é isso, E né, quem amor? disse que você também não me adestrou? Esse é o segredo, né? E quem disse que eu também não aprendi a adestrar as minhas emoções, os meus sentimentos? Que lindo, né? É até emocionante. Não dá né? para fazer nada com você que eu não tenha feito comigo antes. Não Bárbaro. dá para te amar se eu não me amar antes. Como é lindo isso, né? E a gente pode falar para eles o quê? Querem aprender a se amar? A Quer gente pode aprender? trocar, estar aqui junto com vocês. E a gente também quer aprender com vocês. Então, vem com a gente, compartilha. É um prazer imenso, né? Estar com eles aqui. Obrigada por estar aqui até o fim desse vídeo. Não esquece de se inscrever. E se não compartilhou ainda, dá tempo de fazer isso agora. E eu te espero até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, gente.